Olá, pessoal que frequenta o Avisa Lá Convida. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que muitos me conhecem, eu espero pelo menos. Eu sou o Lino de Macedo, professor de Psicologia do Desenvolvimento do Instituto de Psicologia da USP. Agora eu estou aposentado. E a Cisele me propôs falar um pouco com vocês sobre a ideia de Piaget sobre imitação, né? E é um tema muito interessante. Eu queria, inclusive, só para vocês terem uma ideia, nesse livro, A Formação do Símbolo na Criança, o subtítulo é Imitação, Jogo e Sonho, e Imagem e Representação, ou seja, as primeiras 110 páginas, 100 páginas desse livro são sobre imitação. Então, só para vocês perceberem, o livro tem mais ou menos 350 a 360 páginas e um terço quase do livro é para falar sobre a imitação apenas nos 2 primeiros anos de vida. E ele divide os processos de imitação, ou a função da imitação nos processos de desenvolvimento, em 6 estágios, em seis fases, tal como ele faz para o desenvolvimento da inteligência. E é muito interessante porque eu acho que é um tema realmente muito bom para nós, ou seja, para quem se interessa pelos primeiros anos do desenvolvimento da criança pequena. O Piaget não fala esse termo que eu vou dizer para vocês, mas é o seguinte: a imitação, ela é, isso segundo ele, né, função da experiência. Ela não seria algo inato, é algo adquirido pela experiência. Ou seja, se vocês me perguntarem, né, e eu vejo que atualmente, por exemplo, na BNCC, a influência do sociocultural, socioemocional é muito grande, né, e muito corretamente, eu acho. E a imitação, na verdade, é um processo de desenvolvimento muito importante e que tem a ver com o social, ou seja, com as relações da criança pequena com os outros. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o Piaget fala muito, por exemplo, do choro, né? E ele diz assim: no primeiro mês de vida, mais ou menos no primeiro mês e 15 dias de vida, a criança, o choro não tem contágio vocal. Ou seja, se o fato de uma criança chorar não desencadeia o choro de outras. Por exemplo, no 6º mês de vida, um pouco antes até, ele já sofre o fenômeno do contágio vocal. Não por acaso, todos vocês sabem bem disso, né? Na creche, quando uma criança começa a chorar, todas as outras, ou muitas das outras, choram também. Ou seja, isso não é inato, né? E mesmo o bocejo, que é uma ocorrência inata, pelo menos para o Piaget, para as observações do Piaget, ele só com 2 anos de vida da criança é que o bocejo ele é desencadeado pelo bocejar do outro. E a explicação do Piaget é porque, como a criança não vê o seu próprio bocejo, ela vê o do outro, ele não é tão precoce quanto seria em outros aspectos. Por exemplo, nesse livro, A Formação do Símbolo na Criança, o Piaget fala muito, por exemplo, além do contágio, né, da fonação, deixa eu falar um pouco mais ainda sobre a fonação. Vejam vocês, eu sempre gosto de dizer, a criança aprende a falar no primeiro ano de vida, ainda que ela só fale, boa parte das crianças no 2º ano de vida, do ponto de vista delas, em ouvindo milhares e milhares de vezes, em diversas circunstâncias do seu cotidiano, brincadeira, contação de história, o cotidiano da vida, a criança tomando banho, sendo alimentada, etc., ouvindo, né, sons familiares e queridos e importantes para ela, que ela vai, né, em ouvindo,
desenvolvendo, estimulando os seus órgãos de fonação. Nesse sentido que eu falo, ela aprende a falar porque aprende a ouvir no primeiro ano de vida, ainda que ela só fale, obviamente, do ponto de vista dela, em média no segundo ano de vida. O mesmo vale, um outro exemplo que ele trabalha bastante é a questão do contato visual, né? A criança, ela imita, ela acompanha, ela repete, né, o contato visual desde que, né, esse contato exista, né, com frequência, com qualidade, com carinho, com vínculo, no primeiro ano de vida, né? Então daí a importância da criança ser olhada de muitos jeitos, e é claro, em sendo olhada também se falando com ela, se gesticulando, para que ela possa pouco a pouco, né, e repetindo, evocando esses instrumentos tão fundamentais da vida social mesmo e da vida mental, porque a imitação ela vai ser muito importante a partir do segundo, terceiro ano de vida, quando a criança já não mais só percebe os objetos, as pessoas, as coisas, né, partes do seu corpo, mas ela também pode imaginar, né, imaginar no sentido de representar visualmente, auditivamente, sensorialmente, tatilmente, objetos da sua experiência. Então, agora, eu queria falar um pouco de um aspecto teórico que é muito interessante, eu acho. O Piaget, ele propõe, ele não mostra, mas eu diria um triângulo, né? Num dos vértices, você tem o que ele chama de adaptação inteligente. No outro vértice, você tem o que ele chama de jogo, ou brincadeira, se a gente quiser, no caso da criança pequena, e no outro vértice a imitação. E ele propõe a seguinte relação do ponto de vista da inteligência entre esses três vértices desse mesmo triângulo, vamos dizer assim. Então, no caso da adaptação inteligente, você tem um equilíbrio entre os processos de assimilação e acomodação. No caso da imitação, prepondera o aspecto da acomodação, e no caso do jogo ou da brincadeira dos primeiros anos de vida, prevalece a imitação sobre a acomodação. E a adaptação inteligente tem a ver com as coisas do cotidiano, né? Alimentação, higiene, né? O tomar banho, enfim, a vida no seu cotidiano, nessa luta tão importante pela sobrevivência, graças ao cuidado que as crianças têm dos adultos e pessoas que são responsáveis pela sua vida, etc. Então aí você tem uma tendência, né? E a adaptação, pelo menos na perspectiva do Piaget, quer dizer isso, essa tendência ao equilíbrio entre assimilação e acomodação, entendendo por assimilação o processo de incorporação, de, né, tornar seu aquilo que é exterior, mas um tornar seu porque a criança tem condições internas de tornar dela, né, aquilo que vem do exterior. Por exemplo, o processo digestório, a oxigenação do sangue, né, o processo digestório do ar, né, ele supõe o ar com os nutrientes, com o oxigênio, etc., com os nutrientes que ele tem, que ele contém, mas o processo digestório, ou seja, o processo de separação, né, o pulmão, né, a barriga, tem vários órgãos e estruturas tanto anatômicas quanto fisiológicas, químicas, físicas, etc., que intervêm nesse ato de assimilação do oxigênio, né, do ponto de vista funcional e estrutural, graças à qual, né, a assimilação, a criança pode, enfim, ter uma alimentação de oxigênio fundamental para a sua sobrevivência. Então, a assimilação é tornar seu, pondo em ação elementos, no caso orgânicos, né, no caso do processo, por exemplo, da oxigenação, que a criança já possui. É claro que o pulmão não cria o oxigênio, mas ele sabe
digerir o ar, né, separando esses elementos. A acomodação seria o polo oposto da assimilação, que é modificar-se, né, alterar-se do ponto de vista do corpo, da motricidade, da percepção, etc., tendo em vista características externas do ambiente. É o caso, por exemplo, do olho, né? A criança, muito cedo, ela é convidada a mudar o foco do olhar, né? Mudar o olhar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, ou manter um foco tendo em vista as coisas olhadas, né? Sobretudo se queridas e importantes, familiares e coisas conhecidas, vamos dizer assim, para essa criança. Então, acomodar é este voltar-se para a direita, para a esquerda, esse fixar um ponto, né? Tendo em vista o interesse dela em assimilar o objeto visto. O mesmo vale para a fonação, para a apreensão, né? Então tem objetos que requerem mais força, que requerem a mão mais aberta, mais fechada, os dedos mais apertados ou mais soltos, enfim. Tem todo um processo de acomodação, ou seja, de reajustamento, né, fundamental para que a criança possa assimilar esse objeto. Então, por isso que, né, para o Piaget, esse vértice da imitação, ele prepondera o aspecto da acomodação, porque se trata de a criança ajustar-se, né, modificar-se, tendo em vista, né, para tornar possível a assimilação do objeto. E daí o aspecto social, né? Imitar, na verdade, é ter o outro, a coisa olhada, a coisa escutada, a coisa pegada, né? A coisa presa nas mãos ou no corpo, ou no que quer que seja, para torná-la algo da criança, uma sensibilidade da criança. Essa conversa nossa rápida aí, sobre a importância da imitação, né, na teoria de Piaget, eu acho ela fundamental, sobretudo por 2 pontos, né? Primeiro, né, como eu disse no começo aí da nossa conversa, segundo Piaget, imitação, jogo, imagem mental, sonho, desenho também, e a representação oral, ou seja, o domínio da fala, são ingredientes fundamentais para a formação do símbolo. E como vocês sabem, segundo esse autor, os 2 primeiros anos nós temos a prevalência, né, do ponto de vista da criança, da motricidade, da percepção, dos órgãos dos sentidos, né? Ou seja, a criança interage com o mundo do ponto de vista dela, né, usando os seus recursos de motricidade, de ouvir, o ver, o pegar, etc. Por isso que nos primeiros 2 anos de vida, bom, e para todo sempre, né, a criança precisa da contrapartida do outro, que é através do outro que ela entra no mundo do símbolo, né? Esse é um primeiro ponto. Então, do ponto de vista da criança, nos 2 primeiros anos de vida, ela é sensorial motora. Agora, em imitando, ou seja, acomodando-se, né, do ponto de vista da sua motricidade, dos seus órgãos dos sentidos, acomodando-se a esses estímulos do ambiente, estímulos familiares, importantes, etc., para ela. E em ela assimilando o mundo, ainda que de forma deformada, ou seja, segundo seus interesses, suas possibilidades, seus desejos, suas deformações, quaisquer que sejam elas. Ou seja, para uma criança, né, as coisas podem representar qualquer coisa dependendo do interesse dela, ou do contexto, ou do objetivo, etc., da intencionalidade. É em desenhando e é em aprendendo a falar, né, nomear, identificar pelo nome, que ela vai construindo esses elementos simbólicos
e vai pouco a pouco ganhando autonomia, ou seja, aprendendo a pensar, a compreender, a ter uma vida mental, né, por si mesma, e podendo, então, pouco a pouco, adquirindo esses recursos que são próprios do adulto, do adolescente, etc. Né? Um último comentário que eu gostaria de fazer é que se fala muito, por exemplo, na escola ou mesmo na vida, da importância da cópia. Né? Na verdade, o Piaget não usa a palavra cópia, ele usa a palavra imitação, porque quando você fala cópia, você valoriza o objeto copiado, você valoriza a pressão social, vamos dizer assim, de fazer tal qual está no estímulo. A imitação, que tem um correspondente de cópia, mas ela liberta, digamos assim, o sujeito para poder, entre aspas, né, copiar o mundo segundo suas possibilidades cognitivas, suas possibilidades afetivas, suas possibilidades, vamos dizer assim, de assimilação e acomodação nesse processo interdependente, adaptativo de interação da criança com o mundo. Então é isso e tudo de bom para vocês. Muito obrigado.